Boa noite a todos, a todas, a todes. Mais um episódio do Chão de Memórias, esse evento do projeto de extensão Artes do Corpo e do Movimento, da licenciatura em teatro da UEM. Um projeto que toda vez no início eu falo, é um evento que eu tenho um carinho imenso, porque tem tido a oportunidade de tecer conversas, diálogos, prosa, com pessoas aí distribuídas, não só pelo Brasil, mas por esse mundão afora. E nessa nossa temporada, né, que estamos já no terceiro episódio, no terceiro encontro, o mote é justamente arte, educação e saberes ancestrais. E eu acho que uma das questões que me trouxe a ideia, depois de muita conversa, para pensar sobre como esses saberes ancestrais têm circulado ou não dentro das nossas práticas artísticas e pedagógicas, tem para mim dois aspectos. Um, pela minha própria vivência, por alguns desses saberes, e outro, por perceber que o reconhecimento dessas dimensões do encanto, da feitiçaria, da magia, do mistério, são fundantes também dentro do processo educacional e artístico. Não só, mas como a nossa discussão gira em torno desse caldeirão, para mim, cada vez se torna mais fundamental que outros processos, que outras formas de construir conhecimento se dá também dentro dessas dimensões que, por alguma forma e alguma razão, foram alijadas do nosso cotidiano, por mais que elas estejam o tempo todo presente nele. E antes de vir para esse encontro, chegou em minhas mãos uma matéria falando assim, que em alguns países desse mundão afora, e que são muitos, e pensando nesses países para além das fronteiras, né, que nos são colocadas, principalmente desde a modernidade, aquelas fronteirinhas ali fictícias, em muitos países, a causa de mortes, de assassinato por feitiçaria, bruxaria, encantamento é imensa. As pessoas morrem por conta da magia. E isso me instigou muito para pensar o que no século XXI ainda estas dimensões levam as pessoas a serem executadas, apedrejadas, mortas, assassinadas. E aí, já para a gente engatar o nosso bate-papo, para também não ficar muito delongas, porque eu gosto de falar mais que o homem da cobra, ou a louca da cobra, eu queria perguntar para o nosso, na verdade não, para esse coletivo que se apresenta, esse coletivo Zamba de ancestralidades que vai falar com a gente, e já é uma provocação, porque esse coletivo já insere, já remessa a ancestralidade para várias outras discussões. Como é que este coletivo que carregas, que está contigo, e que é e que te constitui, como é que esse coletivo tem pisado? Por onde tem andado? Quais os chãos que tem trincado? E o que desses trincos, dessas fissuras tem surgido? Por onde tem pensado? Por onde tem se reorganizado? Por onde tem se desmontado? Em coletivo samba de ancestralidades. Então, boa noite, meu povo. Somos eu, André e outros 15. Eu gosto dos pequenos grupos, embora eu saiba que está sendo gravado para as repercussões futuras. Acho bonito sempre os pequenos grupos, assim. Então, eu quase que saúdo individualmente cada um de vocês. Tem uma razão para isso e que tem a ver com esse assunto que o André está puxando e tem alguns reflexos também das questões que eu vou propor tratar aqui na nossa conversa. Eu, eu entrei nesse mundo com as estrelas de Gêmeos na minha cabeça. Então, em sendo um geminiano assim muito típico, talvez eu precise dizer isso,
Eu não me furto à conversa, eu adoro conversar. Tem várias maneiras de dizer que tipo de coisas eu sou no mundo ou por onde eu ando, mas talvez a que eu acho mais bonita, a mais, assim, mais fulgurante, vou usar essa palavra pouco habitual, porque consegue sublinhar essa minha sensação. Eu ouvi isso de uma entidade que circula nos terreiros de Umbanda, era no ano de 2012. Já fazem alguns anos que eu tenho uma pesquisa de vida sobre ancestralidade em diferentes tradições, em muitas tradições. Vocês podem imaginar alguma delas, mas talvez outras vocês nem tenham assim conhecimento de como elas se organizam. Mas estava eu lá nessa minha experiência espiritual, não é, de reivindicação de algum dos meus mortos. Como vocês, eu também tenho mortos que navegam de diferentes lugares familiares, diferentes etnias e diferentes solicitações sobre o meu corpo. Estava lá eu nesse terreiro, e aí tem essa falange espiritual que recebe o nome de Vovó Catarina de Aruanda. Era a primeira vez que eu me apresentava a essa entidade, ou circuito de entidades. E ela diz assim, abre aspas, Izzy Filho sabe que é um escutador? Izzy Filho sabe disso? Fecha aspas. Aí eu disse, minha mãe, a senhora está falando, eu, né, inocente, ocidental, minha mãe, a senhora está falando da minha profissão. Eu sou aqui na língua dos homens treinado como psicólogo. O meu ofício, ele é atravessado por essa ideia de uma certa terapêutica da alma dos homens. Estou eu lá falando isso com a entidade, viu? Então, sim, minha mãe, eu atendo as pessoas, eu tento, na medida das minhas possibilidades, dos meus saberes, oferecer algum alívio para elas. Às vezes, organizar elas, né, para tornar a vida possível. Aí, vovó Catarina de Aruanda, incorporada lá no seu cavalo, uma mulher muito maior do que eu já sou um homem grande e gordo e alto. Então tinha essa mulher maior do que eu, incorporando essa velhinha toda, digamos, curvada, talvez assim, meio debilitada de alguma forma física. Diz assim, não, esse filho não está compreendendo essa velha, não. É, não estou falando desses negócios das coisas do homem, não. Esse filho não está entendendo. Aí eu disse, acho que não, minha mãe. O que é a parte que eu não estou entendendo? Esse filho é um escutador dos mortos. É isso que a mãe está dizendo para esse filho prestar atenção. E aí, eu tinha 20 anos quando eu entendi que, a pretexto de escutar os vivos, na verdade, o meu caminho de origem paterna, sempre foi escutar os mortos. E eu tenho feito uma certa negociação de quais são os procedimentos que eu ofereço para esses mortos que batem à minha porta. Isso seria um outro assunto que eu, que eu poderia tratar, que seria mais ou menos o que eu encaminho esses mortos, a partir de quais lugares. Mas o fato é que a minha porta tem morto demais batendo o tempo inteiro. Vocês podem imaginar, tem os meus mortos, que não são poucos, quer dizer, são esses mortos colaterais e dos quais eu descendo, portanto, os meus ascendentes diretos. Isso para quem gosta dessas historinhas de sangue, osso, genealogia, ancestralidade de família, não é? Não sei o quanto vocês estão acostumados com um certo vocabulário da ancestralidade, mas há um modo de filiação ancestral que pertence basicamente ao enigma e ao mistério que está guardado no osso. Lá no Ceará, onde eu nasci, a gente diria que é uma ancestralidade que vem pelo tutano do osso.
Talvez uma hematologista diria que é uma ancestralidade que circula pelo núcleo da medula, né? Então, ela não é só medular num sentido figurativo e metafórico, mas de fato, ela tem que ser medular e genética, epigenética, ontogenética, porque, embora eu não goste de pai e de mãe, você possa ter um problema com pai e mãe, você tenha fugido de casa, tenha querido queimar sua casa, abomine o seu pai ou a sua mãe bolsonarista, ou o seu tio, ou seu avô por uma certa filiação estética e política. Você pode odiar tudo, você pode se declarar as coisas mais incompatíveis no seu núcleo familiar, rebelde, anarquista político, viado, macumbeiro, pode inventar o seu drama familiar. Há um problema do ponto de vista da ancestralidade, que é você não se desvincula dos seus altares de família. Existem procedimentos que a gente pode, inclusive, utilizar no campo da magia para tentar afastar determinadas influências, mas há aqui um alerta muito grave, que é a tentativa equivocada daqueles que querem se afastar ou atacar, na verdade, atacar frontalmente as suas ancestralidades paternas ou maternas. E eu explico por quê. Se você conseguir, por um procedimento de magia, fechar os altares hereditários que você recebe dos seus pais ou das suas mães, sejam eles quem for, criminosos, genocidas, racistas, nazistas defensores da ditadura Vargas, bolsonaristas, senhores feudais, donos de escravos, assassinos e operadores da morte. Se você conseguir se desligar desse núcleo de ancestralidade, de alguma maneira você se desliga inteiramente de um campo que lhe empresta força, sobrevivência e continuidade. Então, do ponto de vista da ancestralidade, esse recurso do desligamento, não é? Do afastamento, da negação, de alguma maneira, dessas várias ramificações, não é? Então, pai e mãe, quem quer que seja, avós paternos, maternos, bisavós, isso vai lhe dando um certo lugar, isso vai gerando uma certa árvore ou coleção de mortos na sua porta, na minha porta. Eventualmente, eles podem se cansar de pedir coisas para você à medida que você não os escuta, não rende homenagens, não tem nenhum culto de ancestralidade, quer dizer, você se reconhece basicamente como um indivíduo atomizado, dono do próprio umbigo, que não tem que prestar reverência, prestar contas do seu destino com nada nem ninguém. É como se não só você fosse dono da sua liberdade, mas você se alimentasse de si mesmo. Como se, por um absurdo, você também tivesse escolhido existir antes mesmo do seu nascimento, e também antes do seu nascimento você tivesse preparado um reservatório de habilidades e qualidades inconscientes e poderes que você iria usufruir. Então, você, enquanto indivíduo, está fazendo parte dessa narrativa ficcional moderna de que nós não devemos satisfação nem à geografia, nem à cultura, nem à linguagem, nem à profissão. Podemos escolher o nosso idioma. Amanhã eu posso estar no Tibete. Se eu tiver o dinheiro, falar a língua, eu posso construir uma carreira e uma vida e não devo satisfação ao Brasil. E ora, se eu não tenho nenhuma relação intrínseca com a linguagem, com a cultura, a geografia, a história, é óbvio para os modernos que os mortos também não são um problema. Né? Essa noção, não é, também criada pela psicanálise moderna, de que existe ali alguma coisa para eu resolver com a família, para eu ganhar uma certa autonomia e liberdade, eu passar a me reconhecer como um desejo próprio. O que é particular, singular em mim mesmo, desse grande caldo familiar. Uma possibilidade de diferenciação. Mas digamos, os conhecimentos arcaicos e os grandes sistemas de ancestralidade, eles não estão partindo desse pressuposto.
Na verdade, eles começam muito delicadamente, se perguntando, eles não vão querer saber qual foi o seu nome de batismo, qual é o seu nome iniciático, por onde foi que você entrou nas teias da vida. Eles começam lhe perguntando assim: aonde é a terra onde os seus mortos estão? Atenção para essa pergunta, porque ela é mais relevante para muitos sistemas espirituais do que o seu sobrenome de família. Porque, de alguma maneira, está sendo costurada uma paisagem de ancestralidade que nem se esgota na sua própria família. Então, a pergunta não é quais são os nomes de família que lhe acompanham. A pergunta é qual é a terra onde adormecem os seus antepassados. Porque essa terra diz algo de você. Quer dizer, a terra, ela de alguma maneira me localiza ou ela me oferece uma certa direção. E esses mortos que estão aqui batendo na minha porta, eles não são apenas mortos de rostos desconhecidos de família, não é? Alguns de nós podem ter a fortuna de ter nomes transmitidos pela oralidade, então você sabe alguns, né? De nós sabemos nome de pai e mãe, alguns de nós conheceram avós, alguns de nós só sabem os nomes de avós, uma parte de nós só recebeu o nome de bisavós, uma outra parte nem sequer sabe quem foram, não é? Especialmente por causa dessas dinâmicas familiares de mudar de geografia, por questões de divórcio, questões de mudanças de cidade, às vezes de mudança de classe social. É curioso isso, não é? Que a mobilidade da classe também é um pretexto muito conveniente para esquecer os seus mortos. Tanto quanto quando você é rico e fica pobre, é pobre e fica rico. Quando você ascende de uma cidade para outra, vai para uma carreira, parece que uma certa localidade de narrativa não lhe acompanha na sua projeção de classe. Então você não os leva para a nova casa, para o novo sítio, para a nova fazenda. Né? Concretamente falando, parece metafórico, parece assim meramente hipotético. Mas quais foram dos seus mortos que você convidou para ir passear no shopping center? Isso é uma pergunta muito assim interessante, porque se seus mortos não estão no shopping center, talvez o shopping center seja um campo de subjetivação muito particular sua, onde você não quer sua ancestralidade presente. É um lugar onde você se pretende como uma exterioridade não pertencente daquela ancestralidade que você carrega, ou talvez a sua ancestralidade não consegue dialogar com os signos do shopping center, não só do shopping center, não é? Existem todo um léxico de palavras que foram criadas, né, inventadas como novos dispositivos de vida no século XX e que os campos ditos tradicionais da espiritualidade não conceberam, não é? Querem uma experiência mais perturbadora do que ir para um dos qualquer terreiros afro-brasileiros, de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, Casa de Caboclo, Casa de Santo, e tentar explicar para uma entidade o que é uma câmera fotográfica, o que é o cinema, ou o que é o apito dos aparelhos em tempo real, de celular conectados à internet, fazendo fotos e registros de uma gira. É muito difícil, porque não se trata de nome, não é só uma questão da linguagem, é todo um repertório de vida que não existia. A própria experiência do cinema, não sei se vocês já ouviram falar disso, a primeira vez que os irmãos Lumière apresentaram a imagem de um trem vindo, projetado numa sala, num quadradinho de paredes brancas, e o trem estava vindo da projeção, todos aqueles que estavam na sala, na França, na Paris, do 1890, 1880, todos se levantaram e saíram gritando desesperados de dentro da sala. Porque, por mais absurdo que nos pareça hoje, o mecanismo do cinema
em 1880 parecia qualquer coisa da ordem do mágico, que poderia eventualmente permitir que uma parede se abrisse e um trem entrasse na sala. Isso é ridículo, parece ser ridículo e hilário para a gente, mas essa experiência também foi muito terrorífica. Quando o primeiro navio, ali pela 1450, 1460, chega na costa do que vai se tornar o Brasil. Não existe a experiência estética de você entender o que é uma caravela. Não há essa ideia, não há. Cognitivamente é intransponível as pequenas embarcações de comunidade ribeiras ou pesqueiras. Isso é, abre aspas, o que a gente vai chamar de pequenas embarcações para comunidades nativas da beira das águas, vendo um negócio de onde é capaz de desembarcar 300, 400 homens. Isso não existe. Assim como não existe na cabeça de um tibetano a explicação do que é um pássaro de ferro ou de um índio nativo americano do norte dos Estados Unidos. Essas várias coisas, elas não são só faladas, elas precisam ser criadas. E o problema é que elas criam mundos que não necessariamente eram os mesmos mundos dos nossos mortos e das nossas ancestralidades, que, parênteses, caso você os considere, caso exista a possibilidade para você de que os seus mortos pertencem ao seu campo, o que eles solicitam de você faz parte da narrativa de mundo que acompanha eles. Não é exatamente a mesma velocidade de atualização simbólica que os mortos, os antepassados e os ancestrais elaboram segundo o mesmo ritmo e temporalidade do nosso corpo e o nosso vocabulário de corpo. Existe aqui uma assimetria, um tipo de descontinuidade, de temporalidade, de símbolos e de signos. Bem, esses mortos podem ser os da sua família, podem ser também os mortos do lugar, podem ser os mortos da rua, não é? Os fantasmas da rua, os fantasmas de uma determinada cidade, os fantasmas de um determinado espaço, espaços de muita violência, não é? Vocês podem imaginar, por exemplo, o que é uma cartografia da psicoespacialidade, por exemplo, de um abatedouro de carne, que é um lugar onde concentra muito sangue vertido diariamente, né? Mar e mar e mar de sangue. Também uma avenida federal, uma BR, onde existam muitos atropelamentos. Também onde um determinado pátio, onde aconteçam chacinas e queima de corpos clandestinos, né, espaços de genocídio. Na Europa Velha e também no Brasil a gente pode falar espaços concentrados de morte, os antigos pelourinhos, mas também os campos de assassinato da Inquisição. Todos esses lugares, segundo vários tipos de enfoque da espiritualidade e da ancestralidade, também guardam seus próprios mortos, que não conseguiram exatamente elaborar que tipo de violência foram submetidos. Então, eu estou meio que tentando resumir que não faltam mortos solicitando caminhos e encaminhamentos de comunicação dos muitos lugares. E eles podem também bater a sua porta, não serem ouvidos e tentarem encontrar o próximo recadeiro, né? Aquele que vai tentar escutar o recado e passar à frente e peregrinar por alguns séculos tentando passar algum tipo de urgência que não lhes permitem descansar. Um tipo de urgência muito particular, não é? Escutar esses mortos é também um problema, não só do ponto de vista metodológico das tradições, mas é um problema. O que é que a gente faz com isso nos vários campos do conhecimento? Talvez seja uma pergunta que interesse para as ciências humanas, mas ela é também uma pergunta que tem uma interface com a arte. Quando a gente está pensando sobre as diferentes motivações ou disparadores de um determinado processo criativo,
Parece que as vanguardas, ditas vanguardas europeias, aí dos últimos 150, 200 anos, para arredondar, elas fizeram uma varredura na espiritualidade que o iluminismo, que o racionalismo, que uma certa definição de sujeito individual apagaram, mas quando a gente trata de espiritualidade e ancestralidade na arte, curiosamente, nós falamos de um certo campo de aproximação desse invisível e desse ancestral. O que eu estou querendo dizer com isso? É possível que você tente fazer uma composição estética a partir de estados alterados de consciência ou estados de transcendência que os diferentes ritos ou procedimentos litúrgicos da ancestralidade poderiam lhe emprestar. A história da arte, mais ou menos outsider, ou uma história transgressora da arte, sabe, nas diferentes linguagens da arte, nas artes visuais, nas artes da cena, nas artes corporais, na coreografia, na dança, depois que se inventou os experimentos de performance, todos eles, nós temos listas em cada um desses saberes de gente que solicitou, emprestado, novos modos de ativação do corpo a partir das espiritualidades. Eu acho que isso, inclusive, nem é estranho para vocês falar, não é assim? Você consegue mais ou menos imaginar que tipos de exemplos são esses. De modificações corporais a partir de certos procedimentos mágicos. E não foi por acaso que o campo da arte, depois dos anos 60, não é? Com o final das vanguardas e a abertura daquilo que vai ficar conhecido como um pensamento do contemporâneo nas artes, que mais ou menos acompanha um conjunto de experimentações da década de 60 e se impõe como uma nova narrativa a partir de maio de 68, sobretudo na Europa. Então, a poesia e a pintura e os experimentos corporais assumem ali que houve uma disruptura, uma descontinuidade. Quando essa descontinuidade se impõe, também se começa a investigar outros modos do corpo produzir presença e abrir outras qualidades de participação no espaço, outros estados de comunicação nas giras, nas danças, nas cenas, outro modo, inclusive, de produzir políticas e cosmopolíticas, de existir enquanto construção de um espaço social. Isso existe. Não é que a espiritualidade e a ancestralidade foram completamente exumadas, banidas, em definitivo, das artes no Ocidente. E a maior prova disso é que não é difícil, se vocês forem ao Google e fizerem um levantamento por conceitos, né, por chaves conceituais, se colocarem na plataforma do Cielo essas duas palavras, arte e ritualidade, vocês vão ter uma abundância enorme de artigos, de teses e de dissertações de mestrados, de livros, inclusive de coreógrafos, dramaturgos, linguagens de experimentos inteiro, teorização inteira a partir do ritual. Então, veja, não é verdade dizer que a arte tem medo do ritual. A arte conseguiu, de tal maneira, enfrentar o campo da ritualidade na dimensão conceitual, que os artistas se apropriaram de um conceito que pertencia à antropologia, que é o conceito de liminaridade. Liminar, ou liminaridade, pressupõe uma transição de estados ou de margem. Toda vez que se constrói ou se apresenta a hipótese de um ritual na antropologia, no campo das estruturações comunitárias, um ritual era também uma passagem. Daí que se fala de um rito como passagem ou de um rito de passagem. Um rito iniciático. Também as iniciações são palavras muito importantes na antropologia e nas práticas de ancestralidade. Também vou resumir de uma maneira muito sintetizada. Uma iniciação, ele é um procedimento experiencial onde alguém
que enxerga uma outra realidade, empresta o próprio corpo, dá a mão e o próprio corpo, para lhe fazer essa travessia, lhe apresentar ritualisticamente aquilo que os olhos e o corpo dele ou dela já testemunham numa outra margem, não é? Então, se quiserem a iniciação clássica do Ocidente é o grande rito eleusino, que durava 14 dias, que era um rito, um périplo, um deslocamento físico entre várias cidades das ilhas gregas, 14 dias de oferendas, banhos, libações, cantos, estados alterados de consciência com o objetivo de conseguir incorporar nos próprios olhos o olho de Deméter. E Deméter aceitava encarnar no mundo dos humanos num ritual de transe para se vingar de Zeus, que não trouxe de volta sua filha sequestrada pelo irmão de Zeus, Hades. Então, para se vingar dos gerentes do cosmos, Deméter diz que vai revelar o segredo que só o corpo dos deuses suporta, que é o segredo do submundo, o segredo da morte. E através do transe, você acopla no olho de Deméter para ver o que só Deméter suporta ver. E aí você tem uma visão parcial do que ela vê em você. Isso é ritualístico. Se eu tirar Deméter e eu falar dos ritos da Bacante, e se eu falar de um certo sacerdócio dionisiano, a possibilidade da transmutação dionisíaca, que foi banida da cidade, tamanho era o perigo que isso oferecia para a ordem da polis. O rito dionisíaco é um rito de transe. Quem tem experiência da cena e do corpo e do teatro, que é um rito arcaico de 5.000 anos, saberia que a promessa idílica de Dionísio é a promessa de que você não é ninguém, e em não sendo ninguém, através do rito, você pode se tornar qualquer coisa. E na experiência dionisíaca do transe, você poderia virar pedra, ou macaco, ou pinico, ou vento, você poderia se desmaterializar enquanto vento. Outros tipos de epifanias. Dionísio, é bom lembrar, sempre cobra o seu preço. Embora os atores achem que podem brincar de se transmutar enquanto indivíduos. Dionísio sempre extorque o seu preço. Então, esses ritos todos no campo da arte, eles ganharam nome. Eles estão presentes, eles estão nos manuais. Qualquer manual sério, escute só, olha só esse desafio que eu vou dizer. Qualquer manual sério de arte moderna ou contemporânea, em alguma página, vai tratar de alguma das questões da arte na interface com o rito, mesmo que não esteja lá escrito a palavra liminaridade. Mas se for uma arte do contemporâneo, necessariamente ela vai lidar com algum aspecto da ritualidade ou da liminaridade. Então, o problema da arte contemporânea, queridas e queridos, não é com o rito, com a magia, com o transe, não é a feitiçaria. Quer dizer, Dionísio já tinha sua dimensão de sacrifício, de oferenda, de ingestão da matéria, a matéria sacrificiada, isso desde sempre. Se quiser, a gente poderia dizer que nada mais vanguarda e ponta do que o rito velho do teatro de 5.000 anos, assim. Como é que eles conseguiram magnetizar tanta energia para virar tantas coisas? E deve haver uma razão de por que o teatro não foi extinto. Isso também é um recadinho assim, meio que aqui no cantinho da tela para vocês pensarem. Várias coisas foram extintas. Várias coisas deixaram de existir. O teatro atravessou várias narrativas de império. Ele é anterior à sistematização da tragédia nos helênicos. Ele fissura
todo mundo romano, ele atravessa o período medievo, ele se camufla com a criação do capitalismo nos últimos 700 anos, ele se instaura como teatro moderno, ele vê a fotografia e a televisão surgindo, quer dizer, há qualquer coisa aí que vai criando, né, suas próprias fissuras e chegando. E em parte porque ele é rítico. É a ideia do teatro, né, a ideia desse tirso, de um cajado mágico que abre mundos e fratura mundos, né? Essa que seria a experiência do palco e da cena, de lhe arrancar de um estado ordinário e lhe transportar dentro de um rito velho para um outro lugar totalmente inesperado e a revelia da sua decisão. O público nem exatamente está sabendo para onde vai ser dirigido nesse rito arcaico. O problema não é o rito, não falta rito na arte, ou pelo menos ela não foi extinta. Agora, parece que a nossa arte já não consegue não ser uma arte de indivíduos, uma arte de identidade, uma arte que tenha nomes e que seja, de alguma maneira, uma composição entre individualidades. É nesse aspecto, e a gente faz esse arrudeio enorme, para chegar nesse ponto de tensão. Qual seria a possibilidade de se discutir não apenas a espiritualidade, o rito, o estado modificado de consciência, alterado, ampliado de consciência, mas nós sermos capazes de desentranhar os mortos como agentes, como actância, como um tipo de presença perturbadora, como uma presença desejante. Olha que estranho falar que o morto e não o ser humano vivo pode ser uma presença desejante. Parece estranho falar isso no campo conceitual, mas qualquer um sabe que os mortos têm suas predileções. Dê carne de caranguejo para quem come carne de caju. Dê presunto para quem pediu dendê no camarão. Dê banana para quem pediu mel. Porque aí você sabe rapidamente como os mortos também têm seus desejos e seus critérios. Quer dizer, eles têm suas próprias paisagens, e não só daquilo que eles recebem como oferenda, eles também desempenham determinadas articulações de espaço. A gente pode falar dos vários, quer dizer, embora não seja hegemônico, parece plausível falar da arte e dos estados alterados de consciência, mas é muito mais enigmático querer falar da arte e dessas várias camadas de ancestralidade que estão no mundo e nos artistas. De que maneira, por exemplo, o seu processo de criação pode ser convocado, disparado, não a partir da sua categoria de individualidade, mas de uma certa malha de ancestralidade que você carrega. Essa pergunta ela é problemática politicamente, metodologicamente, esteticamente, teoricamente, conceitualmente. Mas ela também é problemática do ponto de vista prático, porque se eu perguntar, ô José, seria possível a gente criar um laboratório de implicação ancestrálica do seu corpo e da sua arte na malha que você carrega? José é muito disponível, ator, performer de 18 anos, com toda a garra do mundo, diz: claro, vamos experimentar. Por onde eu começo? Tirando a roupa? Aí a gente diz assim: não. Pois então, de onde a gente começa? Precisaria saber que tipo de ancestralidade as pessoas carregam para serem chamadas, não é isso? Porque veja só, eu estou nessa praia há um tempo e eu fico me perguntando, já foi uma pergunta também dos meus amigos próximos, assim, então, se você tem
umas determinadas, vamos dizer, umas 15 zonas de ancestralidade, não coincidentes entre si. Então, por exemplo, pelo mundo do meu pai, só para ilustrar o que eu estou falando de 15 zonas de ancestralidade para vocês. Pelo mundo do meu pai, eu nasci numa mesa branca kardecista, portanto, eu sou uma variabilidade de um cristão, segundo o livro dos Espíritos do Kardec. Mas o meu pai, na história da colonização do Ceará, ele descende de judeus fugitivos da Inquisição, um povo nômade aí desde 1490. Já são 2 territórios. Não sei se vocês conseguem ir montando esse bloco de paisagens. Não necessariamente todos os judeus da diáspora viraram kardecistas e não necessariamente os kardecistas são antigos judeus da diáspora. E pela minha mãe, quer dizer, de um lado, pelo meu avô materno, eu tenho uma gente assim, meio devota, cristã, católica, assim, os colonizadores assim, triunfantes, genocidas. Mas a mãe da minha mãe era uma senhora que foi a filha da puta de um antigo coronel de fazendas de café. Isso era um segredo da minha casa, assim, a gente não podia falar. Que a minha avó, na verdade, ela era bastarda, proscrita, que ela era muito frágil, muito pobre, iletrada, filha quase de uma maldição. A minha avó que me criou, portanto, estou falando em primeira pessoa, com a mulher com quem eu tomo café com leite dia sim, dia não. E aí ela vem de antigas fazendas de café, nas fazendas de café do Ceará, assim como do Sudeste. Ou você faz parte daqueles que eram os donos da terra, ou você foi trazido ali à força para trabalhar na terra. E aí, a partir dessa galera da minha avó, entram outras narrativas de ancestralidade no meu sistema. Entra uma galera indígena inteira, que, por exemplo, no meu exame genético de ancestralidade, estão presentes em 20%. Eu tenho aqui um miolo na minha cabeça, uma coisa assim, arredia de índio que, que mesmo que eu vá para um terreiro de Umbanda e faça oferenda de caboclo para Oxóssi, mesmo que eu me apresente num negócio de candomblé e me proponham um outro rito iniciático por Oxóssi, os índios continuam gritando e dizendo: a gente quer outra coisa de você. E aí querem, por exemplo, que eu vá para Jurema, querem que eu faça outras coisas mais velhas. Às vezes me jogam no meio das experiências lá das fogueiras com as velhas xamânicas, assim, né, com esse povo dos maracás, dos encantados. E à medida que eu vou abrindo essa ancestralidade, não sei se essa também é a experiência de vocês, mas a minha experiência de existência familiar e institucional familiar, ela é um amálgama de muitos territórios sobreimpressos. Veja que eu não estou me colocando na posição do miscigenado. Eu não estou me colocando como alguém que é unitário, integrado, congruente, alguém que funciona por uma única personalidade, que professa um único batismo, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, professa um único batismo. Não dá para mim professar um único batismo. E aí, o Estado brasileiro e as minhas instituições, inclusive de amigos e famílias, e escolas e intelectuais, eles querem me forçar uma certa narrativa psicótica. Olha só que curioso. Como eu não professo um único batismo, como eu não consigo produzir um único arremedo de ancestralidade e existência, naturalmente a cultura me enxerga fragmentado e diz que isso é razão de doença. Ora, todo mundo deveria estar integrado. Essa é a grande ideia. A oferta do seu nome, que pode ter sido dado num contexto litúrgico religioso de batismo, mas pode ser um nome civil que foi registrado no cartório, ela é uma tentativa circunstancial, mas de ambição prolongada, de que você consiga resumir a complexidade que lhe produziu num único território.
o território do André, o território da Maria, o território do José. Como se José pudesse simplesmente se declarar integrado e suficiente, por exemplo, enquanto homem, mulher ou não binário, mas mesmo não sendo não binário, dentro de um único regime de ancestralidade. Então, o que você é? Xamanista, umbandista, protestante, pentecostalista, kardecista. Vejam essa ideia. As identidades estão prometendo que há um certo lugar que vai lhe oferecer referência basilar de sentido, de estruturação política e estética, mas também de interioridade psicológica. Essa identificação, essa sintonia com a identidade, lhe traria um sossego de existência, que é o seu lugar identitário, qualquer que seja ele. Mas não sei como é que isso funciona com vocês, mas para mim é sempre um problema e um tormento. E não é porque eu sou arredio e rebelde. Eu venho de uma família super tradicional, então eu consigo, inclusive, ser muito obediente. Mais, inclusive, do que os meus amigos. Mas os meus mortos não são tão obedientes quanto eu. Esse é o problema. Eu tenho um morto que me acompanha na casa da minha tia kardecista desde a minha infância, que é um padre de batina preta, na gola, até em cima, na casa da minha tia. E minha tia, dentro do sistema do sistema de produção de realidade dela, kardecista, interpreta o padre necessariamente como um obsessor muito interessado em destruir minha vida, em canalizar minha vida, cooptar minha vida para interesses que não sejam meus, mas sejam os dele. O problema é que, dependendo de para onde você vai, em qual sistema de realidade você entra, os diferentes mortos que você carrega são interpretados dentro de diferentes matrizes. E o tio, que é obsessor de uma matriz, na verdade é um antepassado de outra matriz. E quem vai resolver isso? Vocês podem imaginar como isso é tormentoso depois de uns 20 anos, onde você, tendo sido educado dentro dessas referências helênicas ocidentais, aristotélicas, a pensar a partir de um critério de verdade, você foi ensinado a funcionar como uma identidade integrada. Então, se a minha identidade se chama André, eu tenho que perguntar o que é verdadeiro para André, dentro de quais sistemas de critérios de verdade. Mas como é que eu faço isso se essas diferentes postulações parecem críveis e razoáveis nas diferentes tradições espirituais e de ancestralidades? O que eu estou querendo dizer? Eu tenho, e provavelmente vocês também têm, vários territórios abertos em simultâneo de ancestralidades e exigências de ancestralidades incompatíveis entre si. Porque a galera da minha ancestralidade, que foram os genocidas, não querem conversa com a galera que está na minha ancestralidade de osso e de sangue, que foram os violentados e explorados. Mas eles estão no mesmo sangue, querendo cultos ao mesmo tempo. Eu posso ir para um negócio de índio, o outro quer que eu faça uma outra coisa. Por exemplo, como eu politicamente, esteticamente, venho de um caminho de esquerda, a maior parte das minhas investiduras ancestrálicas foram por caminhos, digamos, não hegemônicos, assim, caminhos periféricos. Aí, a última vez que eu consultei um senhor muito respeitado, assim, um oráculo, que eu confio muito, ele fez a questão de me lembrar assim, olhe, tem essa sua avó antepassada aqui, que ela continua lhe esperando para saber, com certa raiva, quando é que você vai dar alguma coisa para ela. E ela diz que ela não tem nada a ver e não se sente contemplada com nenhum dos outros rituais que você está fazendo para os outros do seu sangue. Ela não gosta desse negócio, nem com os negros, nem com os índios, nem esse negócio dos judeus, nem esse negócio dos espíritas, nem esse negócio com os ETs. Nada disso ela gosta. Essa tia é uma antepassada minha, sabe-se Deus de qual geração,
que morreu logo depois de um parto, antes dos 30 anos. Ela tem um olho muito azul, é a única ancestral azul, loura, assim mesmo, de vestidos esvoaçantes. E ela não gosta de nada mais que está misturado no meu sangue em termos de ancestralidade. Sabe, essas paisagens, elas são incompatíveis entre si, entre elas. Não sou eu que estou fazendo pouco esforço para integrá-las. Elas não se sentem reconhecidas no mesmo procedimento. É como se eu estivesse dizendo que os ritos pré-fabricados, eles podem oferecer um alívio temporal e espiritual para um segmento da minha ancestralidade, mas eles não conseguem operar com a minha cabeça, ou pelo menos com uma superfície maior das dores que ocorrem na minha cabeça. E isso tem a ver com múltiplas ancestralidades. Esse é o ponto. É o ponto de não começar a conversa a partir da individualidade. Então, vai fazer 50 minutos que eu estou falando, e agora é a hora de apertar o botão do reset e dizer assim: você que acompanhou esse raciocínio até agora, me acompanhou, tomando como ponto de partida que eu tenho um nome, que eu estou integrado, que eu pertenço a uma identidade, que eu estou congruentemente, afetivamente organizado enquanto inteireza e totalidade. Mas eu queria pedir a licença que você me considere como sendo um coletivo. Se você não tiver muito medo desses nomes luciféricos e diabólicos, você também pode tentar me entender como uma coisa meio nós somos muitos. Somos uma falange inteira, não articulada. Existem muitas coisas em mim, de muitos planos, de muitos resíduos ontológicos e ancestrálicos, que continuam brigando entre si, entre mundos, entre famílias, entre etnias, entre clãs. Essas coisas não são simplesmente pacificadas num único lugar ou destino. E o que aconteceria então? É a minha pergunta. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de vida. Se eu me entendo enquanto um coletivo, uma paisagem, eu adoro essa ideia da paisagem. Se eu me percebo enquanto uma paisagem de cruzamentos longínquos, um enodamento que só foi possível na minha ancestralidade, mas que foi possível também na sua, entre outras paisagens. Paisagens, inclusive, incomensuráveis e arredias entre si, antagonistas. Paisagens de inimigos estruturais, mas que foram costuradas dentro do seu osso. O meu osso está cheio dessas paisagens de longínquos muito distantes, aproximados dentro de campos de muita violência. Eu venho do Ceará, não sei o quanto vocês têm familiaridade com a narrativa do Nordeste, e mais do que vir do Ceará, eu venho do sul do Ceará, eu venho de um campo mítico chamado o Sertão, que não é o sertão aquoso do João Guimarães Rosa. O meu sertão ele é desértico, pedregoso. Se fugia para o sertão para se matar ou para não ser encontrado, porque onde não há água, não pode haver gente. Essa era a premissa. E talvez também vocês já escutaram que a narrativa do sertão ela é habitada por um tipo humano que é o jagunço. Você pode olhar para a minha cara e tentar imaginar que eu pertenço a um certo arquétipo de jagunço, que é uma palavra enigmática e intraduzível. Não se traduz o sertão em nenhuma outra língua, não se traduz o que é o jagunço, nem a palavra recado, que são 3 vocábulos assim excepcionais do Guimarães Rosa. E o problema do jagunço, especialmente hoje em dia, é porque quer se colocar o jagunço do sertão no mesmo campo do miliciano, esse sem lei, fora da lei, o que
o Estado não alcança. O jagunço ele é meio que essa figura típica, tópica do sertão. E o que é o jagunço do ponto de vista dessa ancestralidade? É uma tentativa, assim, insistente, continuada de dar conta desse enorme campo de violência simbólica, espiritual e ancestrálica também, sabe? É triste, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, é muito triste que a gente não tenha vocabulário para especificar o que acontece com a alma humana quando campos de ancestralidade tão distintos se juntam. E do que eu estou falando? Se você fosse atrás da experiência de 5 gerações acima da sua cabeça, olha que eu estou sendo generoso e falando de 5, não é? Porque os iorubás falam de 9, não é? O campo das constelações familiares falam de 7, 8 gerações. Então, qualquer coisa do campo da transgeracionalidade é uma coisa não exatamente imediata. Então, quem é que está na minha cabeça em 5 gerações ascendentes? Meus pais, meus avós, meus bisavós, terceiros avós e quarto avós. É uma galera, é um pequeno coletivo. A menos que você pertença a uma certa aldeia ou uma certa comunidade de imigrantes muito fechadas entre si, é bem possível que nessa coletânea, nesse coletivo de 5 gerações na sua cabeça, você também seja muitos. E são muitos que querem coisas distintas entre si. O que é abrir essas perguntas também no campo da arte, no campo da instalação, no campo da performance? O que é abrir essas perguntas no campo da cena? Veja que isso é um desafio também cognitivo e epistêmico, porque toda a arte moderna foi pensada para abrir suas interrogações, inclusive curriculares, para André que está pensando coisas de currículo e formação. A arte moderna, ela é uma deriva desses axiomas e desses problemas que partem do indivíduo. Mas se eu olho para esse meu próprio corpo enquanto ancoramento e recepção de material genético, narrativas, oralidades, culturas e ancestralidades, e eu me entendo aqui como um corpo que é um coletivo de ancestralidades, quer dizer, a minha própria movimentação no corpo, o deslocamento no espaço tem que ser feito de uma outra maneira. A maneira como eu me apresento também é uma outra, porque eu não tenho uma única voz integrada, eu não tenho um único olhar, não existe um único tato que é possível no meu corpo para representar essa multiplicidade assimétrica de interesses e de mortes. Essas perguntas podem soar muito abstratas para alguns de vocês que se pensam muito indivíduos atomizados, senhores de si, da sua própria história e experiência, mas são as dificuldades e são alguns dos temas que se apresentam quando você começa a navegar numa outra noção de corpo que tem passado. Isso é muito bonito de ser também pensado. O quão largo é o passado do seu corpo. Ele é um passado biológico e do seu nascimento isolado. Ele é um passado onde você é fruto do óvulo da sua avó materna. Não sei se vocês sabem, mas a sua mãe não produziu o seu óvulo. O óvulo do qual você descende foi produzido na gestação da sua mãe e dado pela sua avó. Você pode ser fecundado pelo seu pai, mas o seu óvulo é da sua avó, tanto quanto a sua mãe é de lá. Então, até onde vai esse passado? Qual é o nosso tabuleiro de passado no campo da criação e do pensamento em arte? Ele vai 2 ou 3 gerações, ele pode ir 5 gerações, ele consegue alcançar 9 gerações. E uma vez que esse campo de passado e territórios do passado se dilate,
quais são os novos conceitos que nós precisamos usar para pensar os nossos procedimentos. Vou me calar. E assim, a última ideia que eu vou dizer para que a gente possa conversar é que essas perguntas da ancestralidade e dos mortos produzem problemas que o indivíduo que trata da espiritualidade enquanto expansão da consciência, expansão da energia do corpo, não consegue resolver. E o obstáculo não é a noção de espiritualidade, é a noção de que você deveria manter o senso de individualidade, essa produção do século XVIII, e a partir dela você integrar outras coisas, mas sempre não abandonando esse disparador de que você é uma individualidade coesa, coerente, unívoca, confiável, identificada. Uma vez que você está identificado, você pode ser aprimorado, você pode se desenvolver, você tem território, você pode ser localizado, referido, bonificado, estimulado. Mas tudo isso pressupõe que exista uma coisa e você opere a partir dessa coisa integrada. Pronto. Reflexões para a gente pensar. Ai, André, poucas portas que se abrem, que se desdobram. E eu aqui com todos os meus mortos de pé, porque também a fala do outro convoca e invoca os mortos de quem a escuta, né? Eu teria várias perguntas, várias questões. Eu não vou negar que daria para a gente fazer, acho que só uma temporada, mais outra temporada só com essas indagações. E também nós não temos tanto tempo assim, até porque, enfim, dentro da própria organização. Eu gostaria de saber, eu tenho perguntas, mas vou me calar. Gostaria de saber se alguém queira trazer alguma contribuição, também alguma questão. Enfim, vou fechar em uma apenas, porque senão a gente vai desdobrar em muitas, em uma necessidade de tempo que infelizmente não temos. Alguém? Eu quero falar um pouquinho, André. Sim, Carol. sim, Carol. Me toca muito a tua fala, André. Demais, porque chega num nível profundo de sentido de pertencimento que a gente tem de estar aqui hoje, né, e pertencer a esse coletivo que é maior, que está para trás. Quando tu traz essa consciência desse todo, me toca em mais outra camada no qual a gente não é atendido nos dias de hoje, né, na nossa sociedade. E o quanto isso é profundo e é importante a gente ter essa escuta. Né? A consciência dessa multiplicidade de seres que a gente é e do qual a gente responde aqui, dialoga, e no teu caso, que é muito, muito forte, muito profundo esse diálogo com os mortos, né? Essa necessidade de ser atendido e de ter uma escuta que é muito coerente para mim, e nada abstrato que você fala. Tá dentro dessa camada de existência, né? Mas aí me vem também, toda a consciência nos traz, além de uma responsabilidade, uma maneira de pensar, algo que pode ser, talvez, no teu caso, como tem uma guerra muito grande interna, quem sabe, eu fiquei pensando, não seja um momento, tudo vem dentro de você com tamanha consciência, para pensar, talvez, em ser uma alma conciliadora disso. Como dentro do nosso corpo, a gente consegue escutar essas vozes, essas presenças, e nessa geração, aqui, estando nesse momento carnificado como ser humano que a gente, dentro do nosso corpo, dos nossos ossos, a gente trabalha para uma autoconciliação dos nossos antepassados. E talvez num sentido prático, porque eu não acho que é nada abstrato isso que você fala, numa questão muito prática, como a gente se trabalha para criar esses elementos de conciliação, para depois que o nosso corpo for para a Terra, a próxima geração
que venha desse corpo conseguir estar mais limpa de todas essas guerras e, a partir daí, criar uma nova consciência. Com, sim, uma visão para trás, mas também de uma transformação energética para o nosso planeta. E o quanto a arte pode contribuir com isso, né? As experiências que a gente tem com a arte e nessas outras camadas de entendimento social. Então, eu queria saber de você, o que você pensa dessa alma conciliadora? Você acha que é possível? Eu sei que o André só abriu para uma pergunta pelo tempo. Alguém quer fazer uma outra observação assim urgentíssima, alguma coisa que lhe pareça muito importante ser dita e não esquecida? Alguma observação? Eu vou responder a Carolina. Oi, Andrés. Não, não, só queria dizer, assim, compartilhar aqui desse território aí que você traz, que minha família é desse lugar de divisa aí, Piauí, Ceará, Pernambuco. E, enfim, eu gostaria muito, assim, de conhecer mais, mas é coisa aí eterna. E obrigada por todas depois meus contatos ali para o André, me escreve, a gente faz umas coisas juntos, tá bom? Não precisa. Legal, obrigada. Ninguém precisa ficar sozinho, embora a gente esteja o tempo inteiro sozinho, né, nos nossos destinos. Mas pega lá os contatos. Olha, André, a Dilbênia está perguntando que lugar é esse quando você menciona do sertão cearense. Eu acho que essa do Ceará é mais difícil de eu responder do que a pergunta da Carol, tá? Eu posso prometer, André marca com vocês uma só para falar do sertão. Não precisa nem ser aqui no chão das memórias, assim. O sertão narrado para quem não pisou ainda no sertão. Adoraria falar disso. É que a Dilbênia será a nossa próxima convidada da semana que vem. E ela é do sertão cearense, ela escreveu aqui, eu sou do sertão cearense, eu estou aqui no momento, Pau Preto, município de Parambu, Ui! Iguatu. Isso. Olha, Parambu, Cocuci, Cococá, Saboeiro, Iguatu, Tauá, tudo isso é território do meu povo e da minha família, de onde eu venho. Portanto, arquetipicamente é também de onde eu narro o meu pensamento. Menina, isso são territórios antiquíssimos de índios, né? No meu caso, de alianças que os colonizadores estabeleceram com os índios jucás para matar outros colonizadores e para matar outros índios. Por isso que é um assunto assim delicado, porque exige tempo para ser falado e vai ser constitutivo do sertão. Então, eu só quero dizer uma coisa do sertão para eu ir para Carolina, que é assim: sertão, há uma discussão da filologia e da linguística sobre de onde que se produziu esse vocábulo. A melhor aposta é que sertão foi uma palavra adicionada ao léxico da língua portuguesa, emprestada de etnias escravizadas, portanto, africanas que vieram, e o som original era uma coisa como mucetão. O mucetão eram as terras distantes, entre aspas, terras distantes. Então, o sertão, ele é uma fronteira de descontinuidade para o projeto civilizatório que estava acontecendo no litoral. Basicamente, o projeto dos engenhos da cana-de-açúcar, né, o projeto extrativista hereditário. E o sertão era essa outra coisa enigmática, às vezes medievalesca, cruzada com as etnias nativas, que vão produzir um outro tipo de composição. Talvez quem quiser flertar com o sertão pode tanto adentrar ele com as mãos oraculares do Guimarães Rosa, mas também pode pegar numa outra mão, que é do Ariano Suassuna, e o movimento armorial, que era uma
uma pesquisa de vida do Ariano Suassuna, professor de estética da Federal de Pernambuco, sobre a arquitetura, a música, a dança e a poesia que se produz nesse amálgama do sertão. Então, isso é uma cena para outro capítulo que eu gostaria de falar, porque o sertão vai ter também uma forma de resistência e uma ancestralidade, uma fé, uma experimentação de fé. É do sertão, por exemplo, que tem Antônio Conselheiro. É o sertão que tem Bárbara de Alencar, que decide, no meio da cidade do Crato, a proclamar a República no tempo do Império e vai ser degolada no Passeio Público de Fortaleza. O sertão é um negócio, ao mesmo tempo, meio perigoso. É o espaço das carnaúbas, é o espaço das onças e é o espaço de um certo tipo de sonho, um outro território onírico da ancestralidade que perfura a razão com mais força. O sertão é um outro assunto. Ô, dona Carolina, a sua pergunta da conciliação. Eu acho ela talvez a pergunta do nosso tempo, viu? Segundo, não sei se a gente vai conseguir criar essa conciliação, mas posso lhe dizer o seguinte, que dificilmente, Carolina, mas também todos vocês e as ancestralidades que vocês carregam, não é? Dificilmente tanta violência acumulada não vai exigir algum tipo de reparação. Isso não vai desaparecer, não desaparece. Nada mais perseverante do que um morto revoltado para perseverar na sua vingança. Então, violência colonial, por exemplo, está fora de questão de desaparecer. E talvez, por causa da nossa hiperidentificação política com os europeus querem resolver o problema colonial no campo sociológico. Parece que todo o terror da violência simplesmente se esgota no campo da territorialidade material dos discursos, da linguagem, das efetivações políticas todas. Elas reparam aquilo que o campo da história reconhece como privilégios de classe, privilégios racializados, privilégios políticos, mas elas não oferecem uma negociação de ancestralidade. Isso é muito particular. É muito emblemático, é muito, muito emblemático que no Brasil, de tantas religiosidades, nós consigamos ainda falar dessa violência em algum volume dessa nossa violência histórica, mas nós não temos um único lugar físico, arquitetônico, que se permita ser um espaço nacional de reparação de ancestralidade, de oferendas ecumênicas cruzadas. Isso parece uma bobagem que estou lhe dizendo, mas eu acho isso o flagrante sintoma de quem nós não somos e de onde nós ainda estamos no nosso atraso. Nós não conseguimos entender que essas políticas de reparação exigem algum tipo de mediação de ancestralidade, a gente não sabe. A gente acha que vai ser despoluindo o rio, plantando árvores, movendo o campo da política pública, criando representatividade de partidos. E o que se faz com esse conjunto de mortos que assediam os sacerdotes Sim. dos mortos? Não é? Há uma certa política da vida. Nós lutamos tanto pela vida enquanto indivíduos, justificadamente, porque nós somos um país de morte contínua. 65 mil mortos de arma de fogo há mais de 5 anos, vai fazer uma década. Você tem um lastro de genocídio e que não é de bala perdida, não é? No Brasil não se mata de bala perdida. Quer dizer, por que eu não estou na contabilidade dos potencialmente alvos da bala perdida se a bala é perdida? Por que nunca na rua eu me sinto
vulnerável à bala perdida se ela é perdida, porque ela não é perdida no Brasil. E Sim. esse caldeirão de mortos, a gente não sabe o que fazer. A gente continua ainda modernos, de uma certa maneira, entendendo que uma vez a gente lamenta e faz o luto para os vivos, isso também é muito curioso, esse discurso no Brasil muito forte, de que o morto já foi e a gente faz o luto para se desapegar dos vivos, ou seja, a gente descarta de fato a violência dos mortos com os mortos. E a gente acha que, por exemplo, ali em homenagem à minha conterrânea territorial e à minha vizinha do Piauí, a gente acha que uma super barbárie que aconteceu em 1715, quando um aldeamento inteiro insurgiu contra os colonizadores na então capital do Aquiraz, não é? Não era Fortaleza. E aí esses nativos ameríndios mataram os colonos que, por sua vez, voltaram do interior do Ceará do Sul com mais reforços e pólvora e mataram eles num rio com jacarés, quer dizer, alguns foram fuzilados, outros foram jogados dentro do rio para serem comidos vivos, e um terceiro, que aceitaram se subordinar, foram levados para um aldeamento indígena, não é? Então a pergunta é, o Rio Choró, que é o nome desse rio de 200 quilômetros, que corta basicamente um pedaço inteiro do estado do Ceará, que é um rio que, assim como o Rio Jaguaribe, está descrito em todo o relato colonial como um rio lavado de sangue de genocídio. Esse rio desaparece a memória dele. Porque a gente ainda está, Carolina, nessa fase muito primária e muito instrutiva, onde a gente tem que levar as crianças e os velhos na beira do rio para falar do óbvio, que o rio tem memória, de tão atrasados que a gente está. Então, a gente ainda precisa reconhecer a violência, porque nesse momento não há atenção. Atenção. A maior estratégia do Brasil para se perpetuar na sua violência é dizer que uma vez que alguém morre, a morte desaparece. A morte elimina a violência. Essa coisa assim, a gente pode matar os 70 mil por ano porque eles morreram. Então, já que eles já morreram, não há mais o que fazer. Não é assim. Você acumula, você densifica em cima dos territórios uma certa arraigamento dessa morte que precisa ser reconhecida. Aí você estava me falando da conciliação. Mas entre a conciliação e o reconhecimento tem uma fase intermediária que é uma reparação de ancestralidade. Aí sim, talvez a gente pudesse conversar que é o seguinte, o que acontece depois que você reconhece? Então, primeiro você tem que abrir essas ancestralidades. Segundo, você vai ter que suportar, geralmente com algum iniciador mais antigo, daí a iniciação, o terror de ter aberto isso. E escutar que você não é uma pessoa bonitinha e delicadinha, que veio de lugares bonitinhos, que você, na verdade, Ora, poço de sangue é o mínimo, né? Assim, pelo menos eu, não sei se vocês têm karmas mais generosos do que o meu, mas, assim, eu sou a barbárie. Olhem nos livros da escola, é tão curioso os livros da escola quando falam, por exemplo, do processo da escravidão. Os livros conseguem falar e dar nome para aqueles que foram escravizados, mas os livros não falam de quem foram as famílias dos escravizadores. Já repararam isso? E o livro da escola não tem a foto de quem foram os escravizadores. Então, quando vocês precisarem pensar quem foram os escravizadores, vocês podem olhar para a minha cara. Eu sou de uma família dessas, que há séculos perpetua genocídio de toda a natureza. Quer dizer, os genocidas têm rosto, têm sobrenome, eles têm lugares no mundo, mas não está lá contado. A gente nunca consegue saber quem são as malditas famílias escravizadoras. A minha, sabe? A minha. A violência vem da minha família. Eu sei onde ela está. Eu sei inclusive narrar para você
10 gerações de quem eles são. Isso, Carolina, é a parte basilar do reconhecimento. Colocar as coisas no lugar. E esse mesmo moço, vou terminar, viu, André? Esse mesmo moço do oráculo que eu consulto, que estava me falando da tal da tia loira, que está querendo lá umas coisas e que eu ainda não cheguei no pote dela para dar nada para ela, ele diz assim, a primeira vez que eu fui fazer essa consulta com ele, e a gente já se conhece já faz um tempo, ele disse assim, você tem muita sorte, porque as pessoas do seu sistema ainda querem dizer coisas para você. Porque se eu fizesse parte desse seu maldito sistema de assassinos, a única coisa que eu queria de você era lhe matar. Eles lhe odeiam, mas eles ainda conseguem dizer coisas para você. Eles ainda querem lhe instruir. Eles montam em você como cavalo para você prestar serviço para eles. Eles permitem negociações espirituais, negociações de ancestralidade. Mas essa reparação exige a antecipação do reconhecimento. E, pelo menos do meu ponto de vista, Carolina, reconhecimento e reparação antecedem qualquer diplomacia conciliadora. Bruno Latour tem uma palavra bonita, né, que é a ideia de parlamento das coisas. Às vezes eu fico pensando num parlamento dessas ancestralidades que seria tão sofisticado, não é? Assim, quantas dessas ancestralidades? A pergunta de quão longe vai o seu passado? Ele pode ser o passado da colonização, mas foi um professor da arte que me lembrou que os impérios do século XVI usaram exatamente a mesma estrutura de colonização que os romanos usaram quando chegaram na Península Ibérica, como um arquétipo da violência que se enraizou. Então, quão longo vai o seu passado e o quão longo você está querendo chamar nesse parlamento, nessa diplomacia conciliadora das ancestralidades? Porque tem uma galera que não quer se conciliar, não. Acha que é inadequado o que aconteceu, com razão. Outras acham, né? Eu tenho um antepassado traficante de seres humanos que adorava torturar eles como os inquisitores, os seus traficados. Esse rapazinho também não está muito disponível para ouvir e negociar com ninguém, não. Então, além de reconhecer esse edifício, reparar é difícil. E quando se abre um parlamento desses de ancestralidade, a confusão está feita. Porque todo mundo, óbvio, né, quer expressar os seus lugares ali de dores. Não exatamente identitários, né, de dores de grandes camadas, né, de grandes grupos de mortos e de espíritos, assim. Enfim, próximas conversas a gente pode ir pelo sertão, pode ir por essa grande malha de ancestralidades e reparações e conciliações. O fato é que isso não parece estar em Pensando nos pauta. próximos que vêm depois da gente, dos quais a gente vai ser a ancestralidade deles, né? O que a gente está cultivando aqui, o que a gente pode fornecer para essa linhagem? Como trabalhar com todo esse reconhecimento, principalmente pensando assim, você que tem todo esse reconhecimento, dessa consciência muito forte. O que isso gera para hoje, para que você seja o que você vai ser de alguém daqui a algumas gerações, entendeu? Sim, O que tipo eu de também vou ser. intervenção é essa, né? Afinal de É contas, isso, com toda essa consciência que chega para você, sim, quem sim, você pode ter para as próximas gerações, para que não, talvez, sim. não sei. Sim. É uma pergunta linda, no final das contas, de várias maneiras tu está tentando se colocar na posição de quem pergunta em que medida esse meu próprio corpo pode ser convertido
num certo dispositivo de ancestralidade, um objeto de arte ancestrálica, em vários, quer dizer, um campo de trabalho e de efetuações de uma arte de efeitos ancestrálicos. Não me parece impossível isso, assim. Eu consigo associar isso com um campo de performatividade, consigo associar com um campo de instalações, consigo, inclusive, imaginar como experimentações dilatadas de cena, de corpo, de presença, desde que os conceitos possam se interrogar a esse respeito. Mas não, essas questões não estão sendo perguntadas. Não estão. Eu quero falar mais, mas vou me calar. Não, na verdade, eu gostaria muito que falasse mais. Como nós conversamos, né, André, sobre o que isso repercute, pensar, por exemplo, nas nossas estruturas curriculares, ou de formação dentro do campo da arte e da educação. Pensem o que é solicitado de nós nesse campo da individualidade, nesse campo atomizado, que jamais não tem se desmontado para entender que partimos já deste coletivo, que partimos, nos constituímos só no coletivo e nas posições, nas relações, Eu falava isso com o André, de coisa brutal, né? Assim, depois de 50 minutos falando, a gente reseta e diz assim, então vamos começar do começo. Qual é o começo? O começo é a gente entrar numa sala de aula, quem quer que tenha espaço de sala de aula, e a gente começar dizendo assim, então, eu gostaria de me dirigir a você a partir da sua malha ancestrálica. Eu não vou falar, eu não quero convocar no meu chamado os seus 2 sobrenomes de família, nem quero lhe convocar a partir de uma referência de identidade. Eu não quero espelhar em você esse uso da identidade que lhe interpuseram. Então, vamos combinar que hoje, aqui no nosso primeiro dia, no nosso primeiro encontro, na verdade, a gente vai começar a partir do básico, que é criando aqui umas imagens, cada um cria sua imagem, uma fruta, um animal, qualquer coisa, e a partir de agora a gente se convoca a partir dessa ancestralidade representada nesse novo signo que vai ser investigado. Essa loucura que eu comecei a experimentar de coletivo Zamba de ancestralidade aconteceu porque uma professora também me chamou para dar uma outra fala de ancestralidade para campos tradicionais de cura, portanto, gente que está fazendo um processo de extensão e que vem de assentamentos de MST, comunidades quilombolas, comunidades indígenas que estão lutando por reconhecimento, ribeirinhos e pescadores, pequenos agricultores. Então tem esse módulo lá de ancestralidade. Aí ela me perguntou assim, então como é que eu te apresento para eles? Aí eu sempre dou a mesma resposta. Eu digo, olha, use aí um dos predicativos que seja o mais adequado aí para o seu curso, para a sua instituição. Sei lá, se quiser o artista é o artista, se quiser o psicólogo é o psicólogo, se quiser o não sei o que é o não sei o que, não sei o que. Aí foi ela que disse assim, parece já um coletivo, né? Aí eu tomei um susto. É tão óbvio isso, assim, é um coletivo. Só que a gente está, de alguma maneira, tão sedimentado e intoxicado nessa ideia dos coletivos como exterioridades e coletivos de agrupamentos humanos, que a minha própria ancestralidade eu não consigo imaginá-la como um coletivo. Especialmente nesse nosso tempo e nesse nosso registro político atual, onde nós somos assediados a ocupar lugares identitários. Querem que eu seja o André, que eu tenha a fala do André, segundo tal família, tal regionalismo, tal, né? Qualquer tipo de identidade, ela quer ser reconhecida. Não por acaso esse tipo de narrativa de conhecimento também pertence às universidades e aos intelectuais americanos dos anos 60. Agora, quando você começa a se desmembrar enquanto coletividades de ancestralidade em disputa entre si, quer dizer, eu mesmo
abrigo no meu corpo, o meu próprio corpo abriga uma disputa infinita de ancestralidades que estão solicitando reparação, reconhecimento, conciliação. É um coletivo. E também os alunos seriam coletivos, e os professores seriam coletivos nesse sentido. As experimentações de arte também seriam coletivas. Não é que elas sejam coletivizadas com os coleguinhas da turma, participativas e democráticas, elas não se tornam secundariamente coletivas. De origem, elas já são estruturalmente multiplicidades de ancestralidades. Pelo menos é o meu ponto de vista aqui. Enfim. André, ou melhor, coletivo Zamba, eu só tenho que agradecer. Agradecer a partilha, agradecer a invocação, a convocação de todos os nossos mortos, porque vão ficar trepidando, e eu tenho certeza, os meus aqui já estão aqui, ó, alvoroçados. André, eu acho que coletivo Zamba, viu? Coletivo Zamba. É sempre, nós nos tropeçamos, inclusive por essas malhas ancestrais, não foi? Nos tropeçamos por conta desses encontros ou desencontros e temos tecido aí uma jornada que para mim é de uma felicidade imensa. Eu queria dizer a todos e todas e todes que no sábado próximo, dia 26, nós estaremos na Sacada da Carmens, que os coletivos Zamba pode também falar mais um pouquinho, falando sobre o sagrado como invenção, às 16 horas. Eu vou colocar aqui o e-mail, porque tem que solicitar, né? Tem que se solicitar a participação, não são muitas vagas. Essa atividade da Carmens é uma atividade organizada por um grupo independente de um professor vinculado à Universidade Federal do Ceará, professor Francisco Silva Cavalcante Júnior, e é um espaço que acontece com certa sistematicidade e tem debates em aberto de várias naturezas. Eu e André vamos falar dessas nossas experiências, onde o sagrado é necessário, mas ele ainda não foi inventado para a gente. É muito curioso, que existe uma uniformidade de dizer, ou você quer o sagrado e assimila ele institucionalmente, ou você refuta ele como um ateu, não é? Mas nós somos parte desse outro grupinho, assim, que quer muito a transcendência, só que ela não cabe. Não cabe para negociar com as nossas entidades. E o que a gente faz? A gente se desespera ou a gente inventa? E aí, então, a gente vai estar falando isso no sábado. Isso, às 16. Gente, é isso. Gratidão a todos e todas. Muito, muito obrigado. Na próxima semana teremos o último episódio dessa temporada, que é com a Adilbênia, que estava aqui. E é isso. Um beijo imenso. Obrigado, Coletivo Zamba.